Olá, meus irmãos, estamos aqui reunidos novamente para dar continuidade a esse estudo que fazemos da obra Nos Domínios da Mediunidade, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E, como sempre, eu convido alguém que faz parte do nosso grupo de estudo, e hoje eu estou aqui com a Márcia que atua na mesma casa que nós trabalhamos aqui na cidade do Guarujá. Oi, Márcia, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Que legal. É bom, sempre bom estudar. E quando nós temos amigos do nosso lado, é divino. Então, ô Márcia, fala um pouquinho aí, só para a gente te conhecer, né? O pessoal do grupo te conhecer. Qual o seu envolvimento com a doutrina? Desde quando que você atua, que você frequenta? Eu conheci a doutrina, foi antes da gravidez da minha filha, Júlia. Então, ela está com 18 anos, vamos colocar aí que o primeiro contato foi uns 20 anos atrás. Mas aquele contato bem assim, sabe? Sem interesse, bem assim, o que é isso? E como eu tinha algumas manifestações que eu não sabia o que era, né? Que até então eu não conhecia o espiritismo, uma amiga minha me convidou para poder ir numa casa de oração na Rua Pardal, na qual conheci o seu Magalhães do Fé e Amor, né? Seu Magalhães. Aí logo engravidei, aí me afastei, aí eu retornei mais ou menos em 2010 para adentrar na Casa Espírita novamente. Aí foi no Fé e Amor, de novo pela segunda vez, né? Que eles já estavam ali perto do supermercado Munhoz. E de lá fui transferida para Santos, ficou um pouco complicado de eu estar participando dos estudos, né, com o seu Walter, seu Marinho. Então, assim, eu sempre me interessei por essa parte de estudar. Colaborei também na época com o pessoal lá, os domingos, né, no serviço social de atendimento, né, ao pessoal de rua, a sopa. Aí conheci também o Jesus Amor e Luz, né, da qual a dirigente é a Magna. Foi onde, há uns 7 anos atrás, eu me aprofundei, né? Assim, que foi um marco. Ou você desiste, ou você vai ter que se sacrificar e entrar no caminho do Senhor, nosso Jesus Cristo, com essa doutrina linda e maravilhosa. Então, foi aí que, tipo assim, por enquanto eu estava só, né? Mas aí, quando eu conheci a Magna, conheci a casa, me deram a oportunidade, né, de estar me desenvolvendo. Aí, onde eu participei de mesa mediúnica, começamos a fazer esses trabalhos, onde eu comecei a me conhecer, né, perceber as sensações da comunicação com os espíritos, separar aquilo que era meu e que não era, né? Aí, logo depois, eu conheci o Lar de Meimei, né? Comecei a estar junto com eles há uns 4 anos. E no meio do ano passado, meio a pandemia, conheci a Vivi, do Maria Emília, né? Aí a gente começou a se encontrar, conversar. Minha mãe estava passando por um momento de dificuldade, né, de saúde, enfermidade, aí ela nos ajudou para poder ir na sexta-feira, né, no tratamento da maca que estava tendo. A maioria das casas fechadas devido à pandemia, aí eu levei minha mãe até lá, aí eu comecei a me identificar, né, com a casa, com os trabalhos, né, da casa, e hoje estou lá participando dos trabalhos, né, de assistência aos nossos irmãos, né, vulneráveis, né, aos domingos. Na sexta-feira participo também, né, na mesa mediúnica de desobsessão. Comecei agora, no começo desse ano, que eu fui convidada. E estamos aí, estudando com
você online nas terças, né, nas quintas-feiras. E agora, como já temos a flexibilidade, né, que a prefeitura nos liberou, vamos ver os dias de trabalhos, né, disponíveis, que possamos estar presenciais, conversando e nos ajudando, principalmente uns aos outros, né, e colocar a mão na massa no trabalho. Que Jesus nos chamar, a gente trabalhar, e a gente tendo, né, a oportunidade e a vontade, estamos todos juntos. Que bom, Márcia. É sempre bom quando a gente descobre em nós aquele trabalhador da última hora do Evangelho, onde a recomendação veio e mais cedo ou mais tarde ela chega em nossos corações, em nossa mente, para que a gente possa aí fluir, né, no nosso desenvolvimento. O meu tempo de doutrina também é parecido com o seu, e estamos aí juntos, né, nos encontrando agora nessa casa abençoada. E que bom que assim é. Bom, então hoje nós estamos aqui para estudar um capítulo dessa obra e vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade. Uma tarefa também que abraçamos de criar um material que possa ser útil, verdadeiro e bom para todos que compartilhem, que estejam junto conosco. Nós estamos também deixando esse trabalho online no YouTube, um canal que está em meu nome, Lázaro Carlos da Silva. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e nossos irmãos, nossos anjos guardiões, que estão sempre nos acompanhando, né, espíritos amigos, possam estar aqui conosco, nos intuindo, nos ajudando. Que assim seja. Bom, então vamos ao... seja, graças a Deus. Isso, vamos ao material que nós temos aqui para hoje. Vamos compartilhar. Está nítido, está lúcido aí para você? Tá sim, tá sim. Então tá ótimo. Às vezes, alguns irmãos que vêm gravar com a gente estão com o celular e aí a tela fica pequenininha, né? Por isso que eu pergunto. Eu não enxergo no celular, eu estou no computador aqui, porque no celular eu não consigo enxergar. Eu também. Então, ótimo que estamos assim, fica mais claro. Bom, então, Márcia, como nós já tivemos orientação, vou pedir para você, a cada slide que formos passando, você faz a leitura e nós vamos batendo um papo aí a respeito do tema, para ver o que a gente pode ajudar um ao outro na compreensão e também recebamos intuição aí, que certamente conosco os espíritos amigos estão aí para nos ajudar. Quando dois ou mais se reúnem em nome de Jesus, ele também está junto. Então, vamos em frente. Por favor, fique à vontade. Nos domínios da mediunidade. Capítulo 11. Desdobramento em serviço. Pelo Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Chegamos aí no capítulo 11. Nós estamos acompanhando essa obra que nós temos a equipe, o trio, né, de espíritos que nos apresenta o serviço. O Aulus é o orientador espiritual, o André Luiz e o Hilário são estudantes, estão sendo orientados pelo Aulus e eles estão visitando uma casa espírita, especificamente adentrar em uma reunião mediúnica. Quem acompanha a obra desde o começo, nós temos a introdução e também 10 capítulos já disponível no YouTube para poder, quem quiser estudar, ter o acesso, né? E graças aos irmãos que me fizeram companhia, nós já temos esses capítulos gravados e hoje nós estamos aqui. E o André Luiz, nessa casa espírita que eles estão, numa reunião mediúnica, nos apresentou a equipe de médiums que faz parte do trabalho
e a equipe espiritual também que controla essa reunião mediúnica. E é uma reunião mediúnica onde os assistidos da casa, eles são conduzidos um a um, aqueles que vão fazer parte dos tratamentos, e especificamente quando um deles adentram na sala de reunião mediúnica, lá o André Luiz nos diz tudo o que está acontecendo. Nos fala da parte física e também nos fala da parte espiritual. Aqueles espíritos que estão ligados àqueles assistidos que vão na casa, né? E cada médium que faz parte da equipe tem uma característica especial com a sua mediunidade. Hoje nós estaremos acompanhando um dos médiuns, né? O que vai estar nos mostrando, nos falando, nos mostrando como que é o desdobramento em serviço, que é o Castro. Nós vamos conhecer ele na leitura do texto e vamos ver como que é esse processo de desdobramento, que é a especialidade mediúnica dele. Então, vamos em frente. Alguma... Vamos. Vamos lá, vamos em frente. Ótimo. Pode iniciar, por favor. Desdobramento em serviço, capítulo 11. Chegara a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro, como que adormeceu devagarinho, interessando-se-lhes os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Eu acho tão importante, Márcia, quando a gente se encontra assim, fazendo uma leitura calma, pausada, buscando o entendimento que nós temos ali a respeito do texto, né, e a respeito do que está sendo apresentado. E quando nós fazemos essa leitura, nós olhamos para dentro de nós, que trabalhamos na doutrina, e nos colocamos como médium para as tarefas, nos dá tanta segurança em saber o quanto que esses trabalhos, que essas assistências, elas são preparadas no plano espiritual, elas são... o amparo é tão grande, a organização é tamanha, nós podemos até fazer uma analogia com a própria vida, né? Todos nós que reencarnamos, por exemplo, é um planejamento meticuloso, onde tudo é preparado, não existe ponto sem nó, não existe uma brecha para que o caminho possa se desvirtuar. A única coisa que pode, às vezes, buscar um desvio é a própria lei, porque nós temos a lei da liberdade, que dá a cada um de nós a liberdade de ação, mas o respeito é tamanho que nós estamos inseridos em outras leis também que controlam essa própria lei da liberdade, para que a gente não desvirtue. E aqui a gente vê, por exemplo, uma organização, o Clementino é o orientador
é o dirigente da equipe no plano espiritual. Espiritual, É. né? Isso, Ele, isso. então, quer dizer, todos nós que estamos ali na tarefa, tem uma equipe espiritual, além da organização física aqui, que está controlando, né? Ele aqui sabia que era o momento onde o Antônio Castro, iria entrar em atividade para poder auxiliar. E ele foi lá e já, de antemão, já começou a trabalhar sobre ele através da magnetização para que o amparo aconteça e tenha sucesso no trabalho que o médium vai estar se propondo a fazer. É mais ou menos essa segurança que eu estou sentindo. Você também sente essa segurança quando você está em atividade? Sim, com toda certeza. A gente adentra no ambiente assim que a gente percebe, né? A primeira harmonia que se encontra, o equilíbrio, e a gente se prepara e se doa o serviço, e temos essa percepção de que o mundo espiritual está ali nos dirigindo, né? E com toda a segurança para nós estarmos em contato, né? Com nossos irmãos necessitados. E comigo é muito assim espontâneo, né? É muito natural. Eu entro na sala, me concentro e já estou ali envolvida. É muito gratificante ter essa percepção, essa segurança que eles nos passam. Se às Mesmo, vezes você está meio assim, né, distorcido, eles já vêm e te ampara e te coloca no eixo. É impressionante, né? Como eles nos assistem e torce, né, pela gente. Eles querem que nós nos afinamos no serviço, né? No servir ao Cristo. Então, somos iniciantes, vamos tendo nossas experiências a cada dia, e com toda certeza, eles estão ali do nosso lado, nos intuindo para o aperfeiçoamento, o melhoramento dos nossos sentidos, né? Das nossas percepções quando estamos no trabalho. isso mesmo. E se nos colocarmos verdadeiramente como médium, esse trabalhador, né, do Cristo, fazendo parte dessa egrégora, dessa energia maior, a vida da gente começa a ter uma responsabilidade maior, não só durante o trabalho, mas na concepção da existência nossa aqui, do porquê que aqui estamos, do que somos e como que nós podemos agir, e vai se tornando mais simples a compreensão da Sim. existência nossa, né? Nós vamos colocando no nosso dia a dia, né? Aos pouquinhos a gente vai acrescentando na nossa rotina, né? No nosso pensar, no nosso agir, né? As Isso. informações que são passadas para nós. Nós vamos tendo mais sentido na vida. Aí nós começamos, por exemplo, a perceber essa ação do universo, né, do plano espiritual, em todos. Quando a gente observa, por exemplo, uma letra de uma música, uma melodia, ou então a própria vida ali, à frente dos nossos olhos, se manifestando através da natureza, da natureza que eu digo no geral, né? Na concepção da matéria e na concepção do ser, que está numa morada esplêndida, maravilhosa, preparada para que a gente se desenvolva. Com certeza, né? Nosso planeta Terra, ele é perfeito, né? Deus nos criou junto com o nosso irmão Jesus Cristo esse planeta, maravilhoso, porque é ele que nos concede
o vital, né? As energias essenciais da nossa existência, da nossa sobrevivência aqui, né? Os mares, os ventos, as plantas, os animais, tudo isso são elementos que Deus dispõe, né, no nosso planeta azul, lindo, maravilhoso, nossa morada, para nos fortalecer, para nos ajudar, né, para a gente viver, que esse é o intuito, a gente vir aqui, viver, né? Nesse capítulo, passar as experiências que nós precisamos para depurarmos, né? E isso mesmo. é maravilhoso, maravilhoso. Nesse capítulo, nós vamos perceber bastante essas sensações que nós temos, essa percepção através do nosso ser, né? Desde considerando o corpo físico, considerando o corpo astral e considerando o ser espiritual que somos. Mas vamos voltar aqui então ao texto, para que a gente possa entender especificamente como que vai ocorrer isso. Nós já vimos aqui que o médium ele vai se desdobrar, né, a partir do momento que ele recebe as energias, a partir do momento que ele recebe essa magnetização do Clementino, que é o dirigente espiritual, a partir daí, aqui no texto já nos traz que ao seu lado está acontecendo um fenômeno. Ou seja, está saindo do seu tórax um vapor que vai fazer com que ele esteja se desdobrando do corpo. Ou seja, ele vai se afastar do corpo físico. O corpo físico vai estar sendo adormecendo, e a partir daí ele vai ter a possibilidade de se manifestar no mundo, no plano espiritual. Nós estamos aqui organizando a nossa live, né? A nossa gravação, e a conexão caiu. Estou aguardando a nossa irmã Márcia entrar novamente para que nós possamos recebê-la e continuar o trabalho. O trabalho não para, é muito bom. Estávamos conversando a respeito dessa possibilidade, né, da mediunidade, de como nós atuamos na casa espírita, o quanto nos envolvemos nesse trabalho, e é sempre bom sabermos que essa possibilidade ela é maravilhosa. Nós estamos aqui só aguardando que ela entre novamente. Estou em contato com ela através do aplicativo, e assim que ela retornar, nós estaremos juntos. Mas esse entendimento, ele finalizou o texto desse primeiro slide com a explicação que o Aulus está passando. E o André Luiz está dizendo que o nosso amigo, como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatada. Está até dizendo como que está acontecendo essa visão que ele está tendo no desdobramento do Antônio Castro.
ou seja, o corpo astral dele, ele está maior, o corpo astral, ele está maior do que a presença física dele. E é muito legal sabermos dessa possibilidade. A Márcia está chegando novamente aqui, está me ouvindo bem, Márcia? Estou chegando, tô. Tá, joia. Nós continuamos com a gravação, não paramos não, vimos que a conexão caiu, mas... Caiu. Mas chegamos novamente. Conseguimos voltar. Isso. Conseguimos voltar. Não sei como onde foi o problema, né? Mas estamos aqui novamente dando continuidade, tá bom? Então agora, então nós já vimos que o corpo ele se desdobrou, né? O Antônio Castro, ele saiu do corpo. E o André Luiz nos falou desse vapor esbranquiçado, e ele viu o Antônio Castro de uma forma aparentemente maior em estatura do que o corpo dele. Então, é uma espécie é uma das modalidades da mediunidade possível, né? Esse médium, ele tem essa possibilidade de se desdobrar dessa forma, e a partir daí ele tem condições de se apresentar de uma forma diferente, até se ele quiser, e também de ir até em determinado local para fazer algum socorro, algum amparo. Você já chegou a estudar esse tipo de modalidade, né, de mediunidade, essa possibilidade de desdobramento? Sim. A gente está estudando especificamente o em serviço, dentro da casa, né? O amparo todo, e nós temos o desdobramento, que a gente comenta também, do nosso deitar, né? A gente vai dormir, a gente sabe que o nosso corpo físico fica ali, né? Descansando, restaurando as energias para o dia seguinte, e a gente sai, né, para poder, dependendo de como estamos, vamos também a serviço, ajudar em algum lugar, estudar, até mesmo obter alguma orientação, né, para a gente dar continuidade na nossa caminhada. Só que aí tem aquele detalhe, né, que a gente, ao acordar, esquece. Na reunião na reunião mediúnica, eu sou consciente, então eu lembro, né, da projeção, tudo fica na minha mente, né? Então tá ótimo. Mas é assim mesmo. Quando nós estamos em trabalho, na tarefa, e o médium tem essa característica, ele vai em serviço acompanhando, e o corpo dele fica ali, Fica. e através do próprio corpo dele, ele passa as informações de tudo que está acontecendo com ele no plano espiritual, para onde ele está indo, o que ele está fazendo, o que está acontecendo, o que ele está sentindo. Se é frio, calor. Exatamente. Então, vamos dar sequência aqui no texto para entendermos melhor. Tá. Desejei ensaiar algumas indagações. Contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro à delicada intervenção magnética, que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, Castro, tateamente e assombrado, surgia junto de nós.
numa cópia estranha de si mesmo. Portanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Interessante, né? O que está acontecendo. Sim, muito interessante. Aí que eu vejo a importância do estudo, do aprendizado. A doutrina espírita ela está baseada ali em 3 pontos, né? Na religião, na ciência e na filosofia. E a parte da ciência espiritual, se nós estudarmos as obras, como nós estamos fazendo aqui, acerca da mediunidade, mas nós temos também a parte onde tem a especificação do que somos. Se nós somos espíritos, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual e nós temos o espírito. A partir daí, existe liames, existe elos de ligação que fazem com que essa união aconteça. E dependendo da condição, da posição que nós estamos, nós enxergamos esses elos, né? Quando o espírito, por exemplo, ele se desdobra e o corpo dele fica, e ele vai, existe aquele famoso cordão magnético que liga os dois, e assim porque ainda existe fluido vital, e esse cordão ele não é rompido. E essa ligação faz com que exista o controle do espírito para com o corpo e o corpo da sustentação para o espírito nessa fase. Independente disso, nós temos o perispírito. Só que existem outras energias envolvidas aí. Então, nós temos, por exemplo, camadas. Nós temos o duplo etérico, né? Que ele está mais ligado ao corpo físico. Nós vamos ver na sequência do texto o que aconteceu. A sequência, né? Esse duplo etérico, ele é ligado ao corpo físico. Isso que o André Luiz mostrou aqui nesse texto até agora, ele está vendo, ele está achando estranho essa forma que ocorreu do perispírito dele se apresentar daquele jeito, porque normalmente o perispírito ele é a cópia. Né? É a cópia, né? E ele físico. se apresenta... Isso. Se apresenta de 2 cores, agora um pouco maior, estranho. Né? Isso. Mas vamos passar já para o próximo, porque vai dar um esclarecimento para a gente aqui. Prontinho. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. E era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil. Embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que Castro Espírito
se movimentava em nosso meio, enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas. O nosso orientador, certamente, assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Ótimo. Ainda não é nesse slide que nós temos o esclarecimento, que o Aulus vai passar a informação para o André Luiz no próximo. Mas já vimos que houve a necessidade de fazer com que o espírito, né, que o perispírito retornasse ao corpo físico para sair novamente. Porque a primeira saída ela foi de maneira estranha, né? Que eles até observaram as cores meia densa, né? O corpo bem maior do que a cópia carnal. Então, Castro retornou, né? E Clementino ajudou a se ajustar, né, com suas energias, para poder tentar novamente estar com eles no plano espiritual, de forma que a cópia ficasse idêntica, né, ao corpo. E ficasse com as suas condições normais, ágil, né? Condições normais, isso. Para que ele pudesse servir. Então, isso daí já nos traz uma grande informação. Para que nós possamos auxiliar alguém, a gente precisa de estar bem. Então, toda vez que nós estivermos desequilibrados, nós precisamos de nos equilibrar. Então, nós precisamos de nos socorrer, pedir socorro, estender a mão, trabalhar a humildade, trabalhar as virtudes que nós temos dentro de nós para superar as deficiências que nos apresentam, né? E como que nós fazemos isso? A gente inicia pelo menos com o pensamento, mudança de pensamento, mudança de vontade. E nessa mudança, às vezes a gente não consegue se concentrar, você pode utilizar a prece, a oração, e através da prece e da oração você muda a vibração e consegue se relacionar com o plano espiritual de luz, e eles vêm e nos socorrem. Sim, é importante a partir do momento que a gente se concentra, né, entra em prece, vai se ajustando, né, nossos batimentos cardíacos vai voltando ao normal, a gente consegue respirar, aí vem a lucidez, né, para a gente manter o equilíbrio e continuar. Exatamente. Então, Jesus conta com a gente, viu, Márcia? Porque ele sabe que nós ainda estamos em desenvolvimento, ainda estamos bastante atrasados nesse desenvolvimento, mas nós, a partir do momento que nós tivermos pelo menos boa vontade, nós seremos um instrumento útil para os espíritos elevados, no socorro àqueles mais carentes, àqueles mais necessitados, tanto no plano físico como no plano espiritual. Beleza? Sim. Então, vamos dar sequência aqui para ver o que aconteceu, né? Porque até agora nós vimos tudo isso acontecendo e não entendemos ainda nada direito. Vamos agora pegar a explicação correta. Vamos em frente. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo,
não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Ah, disse Hilário, com expressão admirativa. Aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. O Hilário é sensacional. Ele, ele acompanha o André Luiz em algumas obras, né? E ele faz aquelas perguntas que nós queremos fazer e nos traz realmente muitos esclarecimentos a partir da pergunta, das deduções dele, né? Mas, enfim, então ficou explicado aqui. O duplo etérico, que é essa energia, né? Que a gente pode até considerar como mais um corpo, né? Porque nós temos Sim. o corpo mental, nós temos, Então, nós temos diversas energias envolvidas no ser. É que Kardec, ele nos trouxe o conhecimento do perispírito, né? Sim. E André Luiz, ele já abrange, né, nas obras dele, de que temos várias camadas, né? Que o duplo etérico que a gente está vendo aqui é uma energia que ela está tipo colada ao nosso corpo carnal. Né? Tanto é que fala que na hora da morte, essa energia vital, ela também vai se decompor, ela vai se desintegrar no momento dessa passagem, né? Exatamente. É magnífico os conhecimentos que ele nos traz, e a gente consegue compreender, né, como que acontece em outras situações, por que ao desencarnar, dependendo da situação que a pessoa está, a gente vê na literatura que ficou os fluidos vitais, e alguns irmãozinhos ainda vão lá tentar usufruir disso, né? Então, é essa energia que ainda faz parte naturalmente de estar junto com o corpo carnal. E aqui deu para perceber que o motivo de Castro ter, no primeiro momento, adentrado junto com eles no plano espiritual, meio, né, que diferente da sua cópia, foi que ao adentrar ele levou junto, né, essa energia. Aí, opa, calma, vamos dar vamos voltar, porque essa energia ela pertence ao plano terrestre. Ela tem que estar junto com o corpo, carne, porque ela também vai alimentar as células, aquecê-las, para que o corpo não fique inerte sem o calor, sem as energias vitais, para o corpo permanecer lá em descanso na sessão mediúnica, né? É isso mesmo, porque não tem como, se essa energia ela não estiver ligada ao corpo físico, existe a desintegração das moléculas, das células, o mais rápido. E ela é que vai garantir que o espírito pode sair com seu perispírito, né? E vai garantir que esse corpo está ali, feito essa ligação, e o espírito vai poder retornar e utilizar o corpo novamente. Então, Sim. é muito legal a gente ir entendendo. Eu sei que quanto mais a gente estuda, parece que mais nós precisamos estudar.
Com certeza. Porque tem Com certeza. muitas coisas, mas existe às vezes especialidades, né? Aqui na Terra nós não temos, por exemplo, a gente pode falar assim, vamos estudar medicina. Mas a hora que você vai para estudar medicina, você entra e você começa a ver um monte de especialidade ali. Vai ter uns que vai É, estudar medicina num campo, outro em outro, em outro, em outro, e assim por diante. E assim as diversas cadeiras que existem do aprendizado. Então, nós que viemos para a doutrina espírita, já deixamos já tiramos pelo menos da nossa concepção aquela inconsciência, né, de saber que é, a vida existe após a morte. E agora nós cabe a cada um de nós buscar os veios de aprendizado que possam ser úteis para a gente e que a gente consiga fazer, além de ser útil para nós, um meio de auxílio. Porque Jesus assim deixou o ensinamento. Nós precisamos de ser caridosos, nós precisamos de auxiliar o próximo. E sem a gente se preparar para isso, nós não vamos conseguir, ok? com certeza. Temos que nos preparar, temos que sempre buscar, né, as leis que o mestre nos trouxe, né, para a gente se fortificar e com esse alicerce de conhecimento dentro de nós, dos nossos corações, a gente consegue alcançar muito mais, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Elas até percebem, você se torna mais doadora, mais disponível a ajudar, né? E o caminho é esse, sermos sempre solidários, todos nós somos úteis, né? Na caminhada aqui no nosso planeta Terra. Deus nos utiliza em tudo, no nosso caminhar, em auxílio a nós e ao próximo, né? Isso mesmo, Márcia, maravilha. E então o Hilário aqui no final do texto, ele, uma vez entendido, né, esse processo que está acontecendo, ele ainda Sim, veio aí com uma colocação bem especial, quando ele disse que vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Ou seja, essa energia que estava fugindo do corpo físico é a energia que faz com que o corpo tenha sensibilidades a tudo. É sim, interessante. Vamos, então, na sequência do texto, para entender melhor essa colocação. Vem a explicação agora. sim, sim. Isso. Se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso, através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu. Olha só quanta informação que nós temos nesse texto e que só esse slide aqui poderíamos estudar horas e horas
pesquisando esses assuntos aqui lançados, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui é o fato de que, a partir do momento que esse duplo etérico ele se deslocou do corpo, ele falou que se alguém, nesse espaço onde esse duplo etérico, essa energia se encontra, se alguém oferisse um golpe, o corpo sentiria. O corpo sentiria. E se manifestaria, né? Sim, aí o corpo que ia estar falando, utilizar da língua física, né? Para poder falar, tipo, ai. Exatamente. Né? Ele estando com o perispírito dele no serviço, né? Junto com os irmãos, no plano espiritual, se houvesse esse choque, né? Que ele está comentando de pesquisador, ele, na mesa mediúnica, iria falar, sim, né? Só para fazer uma analogia assim, nós podemos, por exemplo, aquelas histórias que a gente ouve de bruxas e outras coisas, onde alguém pega um bonequinho, né? E espeta o bonequinho e Espeta, faz com né? que o outro sofra, né? Então, Sim, é voodoo, né? Quando era criança, usava esse termo, voodoo. Para que isso acontecesse, precisava de que esse duplo etérico estivesse nesse boneco, por exemplo, ali envolvido, né? Aí sim, você poderia fazer com que o corpo sentisse tudo que você as fizesse com ele. alfinetadas, né? Então, é curioso que esse tipo de coisa. E ele falou que no ar, então essa energia, ela está ali próxima, né? Entre o perispírito e o corpo físico, e fazendo o efeito no perispírito, que o perispírito é como se ele ficou doente, né? Ficou aqui colorido, ficou de outra cor, ficou sensível. Então, é interessante. Eles chamam do vaso somático. A partir do momento que ele retorna, acabou isso daí. Então, o corpo já se restaura, né? A energia, e aí o médium, o espírito, pode ir lá fazer sua atividade. Aí veio depois, mais para frente, outras informações. Uma outra coisa. Ele se apresentou. Aí, acabado esse fato, que a energia voltou, o André Luiz está nos mostrando, o André Luiz está nos mostrando o perispírito com um roupão branco, né? Esse roupão vai da cabeça, do ombro até os pés, e ele se move deslizando. Também outra informação que a gente vê nos filmes, vê nas coisas, assim, todas as informações, vê o espírito se movendo desse jeito, assim, não anda, né? Ele se desliza, ele flutua. Se desliza. Eu lembrei aqui de algo, Márcia, que aconteceu numa das casas espíritas que eu passei. Na casa espírita tinha um escritório, tinha câmeras de vídeo, né? Que mostrava as dependências da casa, a cozinha, o salão de mediúnico, todos os lugares de reunião pública, todos os lugares lá tinha um monitor no escritório e as câmeras monitoravam ali isso daí era para a segurança da casa, né? E teve uma menina que estava no escritório olhando o monitor lá. E ela via as pessoas que estavam na cozinha fazendo a sopa as atividades. Nessa casa é a comunidade espírita cristã do Guarujá, né? Todos os dias eles servem sopa lá para mais ou menos 50 moradores de rua também. É uma atividade maravilhosa e nós tivemos a possibilidade de estar perto. E essa menina estava no escritório olhando as pessoas que estavam lá fazendo a sopa. E ela ainda não sabia direito, mas ela tinha mediunidade assim, de clarividência,
E ela, através do monitor, ela via os espíritos lá próximo das pessoas, olha só. O monitor Nossa, filmando no e ela, monitor, no aparelho eletrônico, aparelho eletrônico, ela conseguia, ela é uma conseguia ver. habilidade, né? É uma Você vê como... habilidade dela, ela possui essa habilidade, né? De pegar um Exatamente. A clarividência olhar. dela era nesse molde, né? E ela um dia... E ela achou engraçado, porque ela falou assim, mas tem lá ela nem sabia que era espírito, que ela via as pessoas lá. Ela falou, Sim, mas tem ela considerava que eram os trabalhadores eram lá, né? trabalhadores. E era próximo da cozinha, assim. Quase que ela sai e vai lá ver se estava lá mesmo, né? Todo mundo, toda aquela turminha lá. E ela falou assim, mas tem um que ele não anda, ele flutua, assim, acompanha. Então, É, eu lembrei aqui desse fato por conta dessa colocação aqui, da forma é, que o Raul se manifesta ali no meio, naquele ambiente, né? Interessante. Mas o Aulus vai falar aqui um pouquinho agora, para esclarecer mais ainda essa questão de que está acontecendo, como que é esse manto, aham. né? Porque o médium está lá com a roupinha dele, lá na mesa Sim, mediúnica. na mesa mediúnica ele está É, lá, né? De azul e de cinza. azul e cinza. E do lado está lá o perispírito com esse roupão aí, branquiçado. Esse roupão. Isso, vamos entender melhor isso. Sim, vamos lá. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas dos variados fenômenos de metamorfose. Depois de fitar o médium excitante, alguns momentos prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesoure experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende e refletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Bom, então, rico também em informações aqui. Ele fala do ectoplasma, né? E vem explicando Sim. que através do ectoplasma, A roupagem é, branca, a ele roupagem cria. branca é o ectoplasma, né? Exatamente. Só que, pelo fato do Antônio Castro ele ainda não ter um grande desenvolvimento, ele acaba se apresentando, aparecendo desse jeito, dessa forma. Sim. Como esse ectoplasma ele é maleável, né? Ele pode ser trabalhado através da mente, através da vontade. O espírito ele tem condições de moldar, que eles vêm explicando, né? O quanto que é possível fazer esse manuseio para que ele se apresente. Lá no finalzinho eles até falou, alguns espíritos até utilizam
espíritos que não são tão evoluídos, né? Aliás, ainda são bastante Sim. deficientes, eles utilizam essas modificações para Modificações assustar Aham, ou até se passar por outra por outros. pessoa, né? Por algum espírito mais elevado, né? Para Exatamente. poder Enganar, testar né? os médiums, né? Isso, para poder, inclusive, fascinar, né? É, Mas, enfim. Então, aqui ele está explicando bem claramente essa possibilidade do espírito lidando com esse ectoplasma e como que ele pode modificar essa organização física uhum, aparente para que ele se manifeste, né? Deu o exemplo sim, aqui da crisálida, né? É como se fosse uma metamorfose realmente. O espírito ele tem condições de utilizar a mente e fazer essa transformação visual, certo? E aí sim. nós vimos na sequência da informação aí que o médium estava excitante, né? Estava hesitante. Por quê? Porque ainda é novo, ainda é iniciante no trabalho. E olha que nós nem chegamos perto dele, né? Porque ele já está conseguindo, Ele já está conseguindo já, já veio, visualizar é, e participar junto com o pessoal lá no mundo já veio espiritual. preparado para isso, né? Nós estamos aqui É, tateando, se bem que nós não sabemos. Hoje eu estava durante o dia pensando, né? Porque eu estou lendo uma obra da Ivone do Amaral Pereira, e ela conta praticamente a sua vida ali, as lembranças mediúnicas, reminiscências mediúnicas dela. E, e ali é tanto ensinamento também que vai chegando, que você começa a imaginar, poxa vida, nós estamos todos nos preparando para o trabalho. E o nosso preparo é para o trabalho, não é para para o simplesmente, trabalho. né? Não é para O simplesmente trabalho, tanto aqui, né? Tanto aqui na nossa vida terrena, como o trabalho também continua quando a gente desencarnar, exatamente. né? E nós não sabemos, A preparação contínua. e nós não sabemos desse preparo como que ele é feito. Se às vezes você se envereda na sua existência em determinados estudos, em determinadas atividades que te traz experiência, que te traz conhecimento, e isso vai acumulando dentro da gente, vai acumulando cada vez mais. E a gente fala assim, mas será que eu estou acumulando esses conhecimentos, essas coisas que eu estou aprendendo, só para eu saber? Não, é porque você precisa de ser útil, você precisa de utilizar isso daí de alguma forma. E em E como ele determinado momento, isso pode eclodir. A mediunidade acontece muito isso. Eu lembro de é, um amigo, seu Higino, que dirigia a colônia espírita Maria de Nazaré, aí na Vila Áurea. Um dia eu conversando com ele, ele falou: Lázaro, eu levava a minha vida normal ali. De repente, de um dia para o outro, eclodiu. Eu comecei a ver os espíritos, a começar a sentir necessidade de fazer uma coisa, fazer outra. Os espíritos me falavam o que eu tinha que fazer. Chegou uma hora, ele falava para mim, chegou uma hora que se eles falassem para mim, vai lá e compra 1 quilo de prego, eu ia lá e comprava 1 quilo de prego. Eu não sei para que eu ia usar. Se aquele prego ia ser um imã para poder aham, trabalhar, que eles trabalhavam com cura, né? Espiritual. Eu só sei sim, que a minha fé já estava estabelecida a certo ponto, de eu distinguir se as coisas eram para o bem ou para o mal, pelo menos ao que vinha para mim, e eu fazia. Então, quer dizer, nós vamos acumulando, acumulando, uma hora alguém do plano espiritual fala assim, olha, está preparado. Hoje, por exemplo, não tem mais como ele receio. Se antes você tinha medo de espírito, hoje você não tem mais. Você pode encontrar com eles, conversar com eles, perguntar para eles o que eles precisam, né? Para que se você possa ajudá-los, ou então pedir posso. para eles alguma ajuda, se você que está precisando. Então é muito interessante que a gente vá se preparando realmente com muita calma, com muita tranquilidade, sem
aquele excesso de afobação, né? A Ivone, nessa obra, ela fala assim, que as coisas têm que ser tudo natural. Não adianta o médium querer... Eu quero começar a ver, eu quero começar a ouvir. Não existe isso. Não. Tem que ser natural, espontâneo, sem forçar nada, né? Sem evocar nada, seguir o rumo, o prumo na naturalidade, né? Como é natural também nós encontrarmos a paz dentro de nós, tendo a certeza do amparo que a gente tem, porque às vezes a gente fica imaginando, porque nós enxergamos as coisas do mundo aqui na matéria e enxergamos um monte de coisa que contraria-nos, que faz com que a gente não quisesse que fosse daquele jeito, né? E a gente, lá no Evangelho, aprendeu que a gente não precisa de julgar. Se hoje nós já estamos tendo uma compreensão, antes não tínhamos. Lembro claramente de um ensinamento um dia para uma equipe espiritual, o mentor falando na comunicação que ele deu no final do trabalho, porque alguns médios que estavam ali, era um trabalho também de auxílio a irmãos de rua, né, a irmãos carentes, e alguns médios estavam criticando. Por quê? Todos os dias aqueles moradores estão ali, e eles vêm do mesmo jeito. A gente cuida deles. No outro dia, eles aparecem do mesmo jeito, a gente cuida deles. Por que a gente faz isso daí? E no final da reunião, o mentor, com aquela calma, porque mentor, ele é calmo, né? Ele é tranquilo. Ele não se afoba. Ele avisou a equipe espiritual. Meus irmãos, até ontem vocês estavam como eles. Hoje, vocês estão aqui no outro lado, no outro papel, já auxiliando. Ou seja, ele mostrou para todo mundo, colocou todo mundo no seu lugar, para que, com uma forma bastante clássica, nobre, como os mentores realmente se apresentam, né, e auxiliam, e as pessoas, e todos entenderam que a gente tem que fazer a nossa parte, sem ficar julgando. A vida faz o julgamento, a vida faz a coordenação da existência, né? E assim também, a gente tem a misericórdia, né, de Deus, de colocar um véu e a gente não saber do nosso passado, né? A gente não sabe o que ações tivemos no passado. E às vezes eu refletindo, eu acredito assim que eu já devo com certeza ter passado por situações equivocadas nas minhas vidas passadas, né? E se hoje eu tenho um pouco mais de noção, de equilíbrio, é porque alguém lá no meu passado me ergueu a mão, me ajudou, entendeu? Se esforçou ao máximo, torceu por mim, para hoje, eu, aqui na minha realidade atual, presente, eu ter uma situação boa, ter uma vida boa, favorável, entendeu? Então, assim, às vezes eu me volto muito nisso. Eu já devo ter passado por essa situação e alguém me ajudou. Então, hoje é o momento de eu, tipo, retribuir. Tá colaborando, tá ajudando com o irmão que está numa situação desfavorável, não tão boa quanto a que hoje eu sinto que eu estou, entendeu? É isso mesmo. Eu ouvi, num dia que eu precisei muito de ouvir, eu ouvi uma frase que me ajudou muito naquele momento, que é: o amparo é sempre maior que a dor. E a partir daí, a gente também reforça mais ainda a nossa fé, a nossa confiança, que tudo tem a coordenação divina. Então, precisamos de seguir em frente sempre, sem titubear. E se a gente titubear no caminho, podemos fazer isso que o Antônio Castro fez: voltar e sair novamente. Não ficar perdido no caminho. Ele voltou para o corpo e saiu de uma forma melhor.
Já com E experiência. com o amparo do nosso irmão, né? Exatamente. Ajudando ele, dando o passe para poder restabelecer e ele continuar no serviço. Exatamente. E nunca estamos sozinhos. Isso daí é ponto final, né? Basta que a gente escolha as nossas companhias. Nós temos essa condição. Sim. Mas vamos para o próximo. Perfeito. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário curioso. Mas, cortando-lhe a frase, o assistente completou-a, ajuntando. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, e se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que se preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Sim, ponderei. Importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação, e, talvez por isso, procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando. Isso. Ele vai agora dar continuidade na explicação, mas vamos direto para lá, porque aqui ele está só repetindo o que nós chegamos a comentar, que o Antônio Castro ele está se desenvolvendo ainda, por isso que ele ainda não consegue ele é iniciante, imprimir. por isso que ele se apresenta na forma ectoplasma, né, do vestido branco, e conforme ele for adquirindo autoconhecimento, né, ele vai conseguir mentalizar a vestimenta que ele quiser quando adentrar no serviço junto com eles. Exatamente. Então, vamos aqui para o nono slide. De modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que nos fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos para exemplificar de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E sorrindo, acentuou. Pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance,
aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. Pois é, aqui ele vem falando de uma forma, citando exemplos, que o controle tem que estar com a gente, né? Através da nossa mente. Se nós queremos nos apresentar de um jeito, mas nós convivemos. Ele fala até da questão social. Citou o caso da tatuagem, né? Que se uma Da pessoa tem tatuagem. tatuagem, ele vai para um lugar onde ele precisa de se apresentar de uma forma diferente, ele coloca uma roupa, ele se veste, ele se molda ali e vai lá, se apresenta para que aquilo não cause nenhum comprometimento, né, da apresentação Uhum. dessa pessoa. E aí eu lembrei de uma coisa, será que uma pessoa que tem tatuagem, o seu perispírito, quando ele se apresenta, essa tatuagem se apresenta também no corpo? Boa, É uma boa. pensamento, né? Será que, né? Será que vai junto? Vai junto? Será que o espírito tem condições de. Mas aí que está. Nós estamos estudando aqui que, através da condição mental, o espírito pode se apresentar com ou sem. Sim. Tanto é que alguns se apresentam com uma vestimenta também, com uma E roupa como é maleável, né? maleável, O né? pensamento vai fazer a forma de apresentação, Sim. pode ser possível que ele se Se apresente apresente assim. com Depende. uma camiseta e queira, né, do gosto dele, querer se apresentar com algo que ele tenha tatuado. Então, pelo que nós estamos estudando, é possível sim, pode sim, né? Tanto é que alguns espíritos, ele está com uma força mental tão grande, às vezes voltada para o negativo, que ele se apresenta até na outra modalidade também, que a gente estuda, como uma forma animalesca, né? E assim por diante. Sim, de lobo, né? Isso. Ou outra forma qualquer, Ou né? outra qualquer. Então, é isso daí. Aqui ele diz assim, ó, pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas. Aí ele vem aconselhando, né? Ele vem deixando uma orientação, que é muito melhor você ir por um campo de mais suavidade do que ficar naquele lado mais pesado, mesmo que esse pesado esteja na concepção visual. Ok? Uhum. Então é isso. Bom, nós estamos chegando aqui, Márcia, exatamente na metade do nosso capítulo. Já estamos com quase 1h30 juntos aqui. Nossa, já. É tão bom estudar que você acaba realmente. Eu vou voltar aqui com você, né? Tá. Deixei a compartilhação do texto e com certeza semana que vem a gente se reúne novamente, dá continuidade para fechar o capítulo, né? Um capítulo maravilhoso com tantas informações que o tempo passa Maravilhoso. mesmo. Então, para que o nosso vídeo fique um pouquinho menos cansativo, né? Nós fazemos aí no máximo 90 minutos, e a partir daí fazemos outro complementando e o nosso estudo segue em frente, ok? Então é isso. Ok. Chegamos aqui. Algo que você queira deixar a respeito do estudo até agora, aqui dito, por favor, fique à vontade. O estudo, ele é a elevação da nossa alma, né? A gente adquirir o conhecimento, principalmente do que acontece, né, conosco no plano físico e espiritual, é de grande valia para a nossa evolução, né? Eu vou ser sincera, eu não estava assim tão voltada aos estudos, né? Tinha dado uma parada e
Para você ver como que a pandemia, ela é tão boa que ela nos traz tantas coisas para a nossa vida que a gente deixava de lado, que estávamos no automático, né? E tive a oportunidade de participar com você dos estudos, né? Estando online, então deu uma engrenada, né? Deu uma motivação para estar aí estudando as obras, lendo sempre o Evangelho e é gratidão, gratidão por estarmos nesse momento aqui estudando e conhecendo um pouco mais, né? Dessa obra de André Luiz, e ela é fascinante para todos, porque a mediunidade ela não é específica para os espíritas, né? E sim para a humanidade inteira, independente de crença, né? Isso acontece com todos. Isso E a mesmo. gratidão, agradecer a oportunidade, o momento de estarmos trocando experiências, porque nessa troca é onde a gente consegue crescer e evoluir aos olhos do nosso Pai Celestial e do nosso Mestre amado Jesus, nosso guia. Muito bom, é isso mesmo, Márcia. Obrigado, tá? Por estar aqui comigo, nesse projeto que a gente abraçou aí de fazer esses estudos. Esse projeto, esse estudo, ele vem migrando. Antes, nós iniciamos a coleção do André Luiz, lá na obra Nosso Lar. São 13 obras, né? A primeira foi Nosso Lar, depois nós fomos andando, e nós fazíamos por áudio. Então, no grupo aqui, nós estamos reunidos em mais ou menos cerca de 70 e poucas pessoas, oscila entre 70 e 90. Tem gente saindo sempre, gente entrando sempre. Mas sempre tivemos um bom número de amigos aí. Amigos espalhados por vários estados aí do Brasil e até alguns Ai, que fora do maravilha, né? e alguns fora do Brasil também. Olha. Amigos que nós fomos aí cultivando, né? E aqui se reúnem. Sempre que a gente acena com a vontade de vir fazer um estudo junto, aparece alguém. E isso é bom demais. Agradeço a todos mesmo essa participação. E hoje, para encerrar o estudo de hoje, eu peço para que você faça uma vibração final aí, e deixando aí toda essa energia que nós ganhamos em estarmos juntos Sim, hoje aqui estudando. ok. Mestre amado Jesus, que a tua luz e o teu amor permaneça sobre todos nós. Pai amado, celestial, Criador de todas as coisas, agradecemos a Ti a oportunidade bendita da vida, a oportunidade bendita de estarmos aqui, neste momento, reunidos para podermos juntos absorver todas as energias salutares para o bem-estar do nosso corpo físico, para o bem-estar do nosso espírito, para com isso possamos estar suaves e leves, como disse nosso amado irmão querido Jesus. Que possamos sempre estarmos perseverantes, com fé e com muito amor em nossos corações, para que o nosso dia a dia, a nossa caminhada, seja sempre ao lado do nosso Mestre amado Jesus. Agradecemos a todos os espíritos benevolentes, amigos que nos acompanham, que torcem por nós, que estão felizes conosco por podermos estar aqui neste momento, adquirindo um pouquinho mais sobre as leis divinas, sobre tudo aquilo que rege o nosso ser. Que nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa nos abraçar,
possa nos colocar em seu colo de mãe e com o seu manto sagrado nos abençoar, nos iluminar, e para que possamos sempre estarmos de bem com a vida e com todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus.